Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos esta noite, lá em 1 Samuel, capítulo 13. Primeira Samuel, capítulo 13. Quero ler com você a partir do versículo 8. E quero pegar esta palavra de 1 Samuel 13, 8. E depois quero levá-la para Atos capítulo 1, versículo 8. Nós temos nos preocupado, eu tenho me preocupado muito com esta questão do Espírito Santo de Deus, da gente orar e buscar esta presença do Espírito Santo, da gente começar a ficar bem sensível ao Espírito Santo de Deus. Eu estava compartilhando com Marcelo, meu discipulador, outro dia, e dizendo de como eu tenho olhado para a minha vida, e às vezes a gente segue a vida da gente na correria, e a gente não se percebe da importância de nós buscarmos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus me trouxe um fato, há muito tempo atrás, em um culto, numa outra igreja que eu pastoreava, e foi tão interessante de que eu estava também semelhante com esta ansiedade no meu coração, e eu lembro que aquele culto, nós começamos no horário e tivemos um momento de louvor muito gostoso, muito bom, trouxe uma palavra para a igreja, e quando eu olhei no relógio, faltavam 15 minutos para acabar o culto. E eu então precisava dar o aviso. Mas foi tão interessante que quando eu olhei no relógio, eu disse, poxa vida, falta 15 minutos para acabar, eu preciso dar os avisos. E aí me veio na cabeça a cantina. E naquela hora que me veio na cabeça a cantina, preciso liberar o povo, o Espírito Santo então disse ao meu coração, na verdade o culto vai começar agora. O culto que vocês queriam fazer, vocês fizeram. Agora vai ter um culto aonde eu vou dirigir. E aquela palavra foi tão forte assim para mim, e é interessante como nós estamos presos dentro de uma redoma, e às vezes dentro de uma redoma de horário, dentro de uma redoma de planejamento, dentro de uma redoma de doutrina A, ou B, ou C, e dentro dessas redomas, às vezes nós abafamos um pouco, ou não ouvimos como deveríamos ver e ser direcionado, como deveríamos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus disse isso ao meu coração, a minha primeira preocupação é o horário, é um tempo, porque as pessoas precisam ir para casa, precisam descansar. E o Espírito Santo disse no meu coração, de que muito mais do que uma cantina, seria o que ele iria fazer. E eu então recebi aquilo como palavra para mim, e apliquei fé nesta palavra. Então eu disse à igreja, que a igreja estava liberada, de que eu abençoava o povo, mas que eu gostaria de ficar nesse ambiente, porque Deus iria agora se manifestar. Então me lancei na presença de Deus, do Espírito Santo. O Espírito Santo começou a fazer um trabalhar, não é? Eu sempre digo isso à equipe de louvor, eu sempre digo isso ao Edson, né? A gente se ilude quando a gente pensa que
que precisa, por exemplo, de ministro ou de adorador, seja qualquer coisa, não é? A gente às vezes inverte. Na verdade é nós que precisamos, e o culto que Deus celebrou ali não teve ministração nenhuma. E eu lembro que eu, mergulhei na presença do Senhor, e uma hora que eu consegui assim, abrir os meus olhos, já eram 11h15 da noite, e aí eu pude olhar para a igreja, não é? Acho que a Tássia estava presente, ninguém tinha ido embora, simplesmente as pessoas estavam jogadas no chão, pessoas chorando, e eu começava a escutar grito de pessoas confessando pecados, desesperada na presença de Deus, e aquela glória do Senhor sobre aquele lugar, e eu disse: Deus, faz de novo, porque nós não podemos viver apenas de saudade. Esse tempo passou, esse momento passou, não vai voltar mais, mas o Senhor tem outro momento para nós, o Senhor não nos dá comida requentada, mas o Senhor tem uma unção nova, uma unção de glória, uma unção de poder, uma unção de cura, uma unção da manifestação do seu poder. Nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus está batendo nessa tecla, o Espírito Santo de Deus está ansioso nessa manifestação, o Espírito Santo de Deus está nos alertando: abandone o pecado, porque ele se manifesta onde há santificação, ele se manifesta onde há arrependimento. Como eu disse domingo, sem arrependimento não há cura, sem arrependimento não há a manifestação do poder, da glória de Deus. Eu tenho dito ao Espírito Santo: faz de novo. Nós não podemos ficar presos a uma redoma. E esse texto, ele não tem nada a ver diretamente com o Espírito Santo de Deus. Mas esse texto, quando Deus trouxe ao meu coração hoje pela manhã, ele tem a ver com a precipitação. E quando nós nos tornamos precipitados em nossas decisões, quando nós nos tornamos precipitados em largar algo, ou nos tornamos precipitados em fazer algo, sem que nós tenhamos a direção do Espírito Santo de Deus, nós corremos sérios riscos. E quando eu falo de precipitação aqui, eu estou me referindo é quando a gente não deixa ser dirigido pelo Espírito Santo, é quando a gente não se dá o tempo de ouvir o Espírito Santo. É interessante que no livro A Quarta Dimensão, do pastor Po Yong-Chu, uma das maiores igrejas do mundo, na Coreia, alguém disse a ele: tu és um pastor de igreja tão grande, com tantos problemas, qual é o segredo? Diante dos problemas e das dificuldades, o que fazer? Ele disse: quando eu não sei o que fazer, quando eu não sei o que dizer, eu coloco a minha vida no ponto morto. E enquanto eu não ouço o Espírito Santo, eu não mudo marcha nenhuma. A precipitação, em se precipitar e abandonar algo, em precipitar em prometer algo, em precipitar-se tanto para frente ou para trás, sem que a gente possa ter de maneira clara o que o Espírito Santo de Deus está dizendo. E quando esse texto me veio, eu comecei a pensar: o que tem a ver com o Espírito Santo? Tem a ver que às vezes nós não podemos agir humanamente, porque diante das lutas, dos problemas e das dificuldades, existem alguns fatores que nos levam a nos
precipitarmos. Precipitação quer dizer ato ou resultado de precipitar ou precipitar-se. Extrema velocidade, grande pressa, afobação, rapidez em tomar uma resolução, irreflexão. E o que acontece quando a gente não ouve o Espírito Santo de Deus? E a gente acaba tomando uma decisão, simplesmente pelo nosso raciocínio, pelo nosso desejo, pela nossa vontade. Eu vou ler para você, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8, diz assim: esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal. O povo se foi espalhando dali. Portanto, disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mas havia ele acabado de oferecer o holocausto. Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Perguntou Samuel: que fizeste? Respondeu Saul: quando vi que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, pensei: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim senti-me constrangido a oferecer o holocausto. Disse Samuel a Saul: procedesse neciamente, foste precipitado, e não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração. Olha que coisa interessante. Saul foi o primeiro rei de Israel. O primeiro rei escolhido pelo povo. Quando o povo chegou em determinado momento, e nós aprendemos aqui alguns tadéis atrás, quando eu falei sobre troca de governo, quando Deus governava o povo, e o povo chegou para Samuel e disse: já estás velho, e os teus filhos não lhe obedecem, não seguem os teus passos. Queremos um rei como todas as outras nações têm. E aí Samuel, então, escolhe Saul como o primeiro rei de Israel. Alguns anos se passaram, e diz aqui que Saul está diante de uma batalha, aonde os filisteus estão vindo para guerrear contra ele. E antes desta batalha, Samuel então ofereceria um holocausto ao Senhor, buscaria a presença do Senhor, para que o Senhor abençoasse ele naquela empreitada que ele ia ter. Que o Senhor abençoasse ele naquela guerra que ele iria enfrentar os filisteus. E diz que Saul então estava no lugar preparado, e todo o povo ali em volta. E porque acharam que Samuel estava demorando, o povo então começou a ir embora, a se afastar, porque estavam com medo, porque eles eram um número menor do que os filisteus. Os filisteus, diz a palavra, como se fosse a areia do mar, eram muitos. E Saul, percebendo que Samuel estava demorando, então ele se precipitou. E ele fez um papel que não era dele.
Ele fez um papel de sacerdote, oferecendo algo no qual ele não era separado, no qual ele não era ungido para fazer. Foi uma atitude. E a atitude não foi só de fazer que o Senhor abominou e tirou o espírito dele, mas foi a falta de fé. A falta de confiança. A infidelidade a Deus. Ele não deu crédito na palavra. E aí ele se precipitou, achando que Samuel não viria, achando que as coisas não aconteceriam. É por isso que em Atos capítulo 1, quando Jesus dá as últimas instruções aos seus discípulos, e nas suas instruções eles dizem: fiquem aqui em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, até que do alto seja cumprida a promessa e venha o Espírito Santo. Em Atos 1,8 diz: recebereis o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus também estava dizendo aos seus discípulos de que eles teriam que esperar uma manifestação espiritual, porque se eles saíssem dali para fazer o que eles foram instruídos a fazer, sem a presença do Espírito Santo, eles iriam fazer no braço, na força, no poder da carne, e não aguentariam. Mas diferente de Saul, os discípulos não se precipitaram. Eles permaneceram. Eles creram. E aí nós vamos ver a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Mas para que o Espírito Santo descesse em Atos capítulo 2, foi por causa da obediência. Eles permaneceram em Jerusalém. Foi porque eles confiaram na palavra de Jesus. E o que nos faz, às vezes, nos precipitarmos? Primeiro é porque, em meio às circunstâncias e adversidades, às vezes nós não confiamos como deveríamos confiar. E às vezes nós não temos paciência. Como diz Joyce Meyer, paciência não é uma habilidade de esperar, é como você age quando está esperando. É uma atitude, ela cresce com a prova. Paciência não é esperar porque eu não tenho outra opção. Paciência é o sentimento que eu tenho quando eu estou esperando. Será que eu estou esperando, mas o meu sentimento é de incredulidade? Eu estou esperando, mas o meu sentimento é de que não vai acontecer. Eu estou esperando, mas eu estou doidinho para tomar as minhas próprias decisões, para fazer da minha maneira. Paciência é saber quem eu estou esperando, é saber quem me prometeu. E eu tenho pensado muito isso nos discipulados. Eu tenho tentado nas conversas sempre dizer de que a gente precisa não apenas olhar o lado humano, mas entender o lado espiritual. De não olharmos apenas as dificuldades que acontecem no âmbito de relacionamento de terra a terra, mas nós entendermos e não nos precipitarmos e buscarmos a presença de Deus para a mudança necessária. Nós não podemos fazer o papel que é do Espírito Santo.
O nosso papel é instruir. O nosso papel é ensinar. O nosso papel é aconselhar. O nosso papel é mostrar. E se limita aí. Agora, o papel do Espírito Santo de Deus é convencer. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que entra no mais profundo do coração. É o Espírito Santo que leva o homem a entender os seus erros, os seus pecados. É o Espírito Santo que mostra o caminho. E é nisso que às vezes nós não temos paciência, é nisso que às vezes nós não confiamos, porque às vezes a gente até diz essa frase: eu estou dando murro em ponta de faca. E às vezes nós não temos a paciência que precisa ter. Às vezes nós não buscamos espiritualmente como deveríamos buscar. E às vezes nos precipitamos, tomando atitude que não deveríamos ter, fazendo o que não deveríamos fazer, abandonando o que não deveríamos abandonar, deixando para trás o que não deveríamos deixar. E quando nós nos precipitamos, perdemos a bênção que Deus tem para nós, como foi Saul. Saul, o Senhor desagradou de ti. O Senhor arrumou agora um outro rei. E nós vamos ver como é doloroso. E diz que o Espírito Santo se retirou de Saul. E aí Saul teve que governar. Aí foi um desastre. E você conhece um pouco como foi. Eu tenho tentado ensinar para a igreja: não terra a terra, mas terra a céu. Eu tenho ensinado você não apenas olhar no campo da terra, mas você olhar no campo celestial. É possível que muitos estejam cansados. É possível que muitos estejam frustrados. É possível que muitos às vezes não estão entendendo algumas coisas. Mas é possível que também a gente esteja dessa maneira, porque às vezes a gente está olhando terra a terra. Nós estamos olhando para um confronto terra a terra. E a gente precisa olhar um pouquinho o confronto espiritual. Olhar para o Senhor, pedir ao Espírito Santo: me renove, me dirija, ministre em mim, me dê estratégia, ó Espírito Santo. Eu estou fazendo assim, não está dando certo. Espírito Santo, está certo como eu estou fazendo? Espírito Santo, está certo o que eu estou falando? Espírito Santo, me oriente, me dirija, me mostra aquilo que eu não consigo enxergar humanamente, para que eu não me precipite, para que eu não possa me precipitar em amaldiçoar aquilo que ainda o Senhor está num processo, para que eu não possa dizer uma palavra de derrota para aquilo que o Senhor ainda está na construção. Porque se nós não entendemos o processo do Espírito Santo, se nós não entendemos o processo do Senhor trabalhando, se nós não ouvirmos a voz do Espírito Santo e nos precipitarmos, vamos fazer coisa que não deveríamos fazer, ainda que a gente acha que é certo. Vamos dizer coisas que a gente não deveria dizer, ainda que a gente acha que é certo. É possível que esteja acontecendo coisas assim com você no âmbito da sua célula. É possível que esteja acontecendo coisas com você assim no âmbito do discipulado. É possível que já tenha passado na tua cabeça: vou desistir. É possível que já tenha passado na tua cabeça: não vai dar certo. É possível que já tenha passado na tua cabeça: eu estou fazendo de tudo e nada dá certo. Mas Deus tem nos trazido uma palavra para olharmos para o Espírito Santo de Deus e entender que quem convence
o homem do pecado e do juízo. Quem leva o homem a uma transformação é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu, não é você. Quem transforma a vida das pessoas é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu. Pois mais eloquente que seja, por mais convincente que seja uma palavra, e às vezes nós estamos batendo terra a terra, e o Senhor tem nos dado uma oportunidade de olharmos ao Espírito Santo de Deus e quebrarmos algumas barreiras nesse campo espirituais, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Diz: quem é o Deus desse século? Satanás. Quem é o Deus desse século? O diabo. O que é que ele fez? Cegou o entendimento. E quando o entendimento está cego, você fala, e a pessoa não ouve, não entende, por mais claro que esteja. Aí não adianta você ficar batendo aqui. Você tem que sair de terra a terra e ir para a terra céu. Para que seja descortinado, para que a pessoa entenda a verdade, assim como foi você um dia, assim como as pessoas falaram do Evangelho para você, assim como as pessoas tentaram trabalhar com você, e você teve dificuldades para entender, mas um dia você caiu na real. E esse dia que você caiu na real, foi o dia que a sua mente descortinou, os teus olhos descortinaram, o teu entendimento descortinou, e você veio entender algo que alguém já estava te falando há 3, 4 anos, não sei quantos meses. E é o que nós precisamos hoje. Sair do limite terra a terra, para ir para o limite terra a céu. Orar mais, buscar mais, e estar muito mais sensível ao que o Espírito Santo de Deus tem para ministrar para nós. A direção, a estratégia. É por isso que eu tenho falado aos líderes, me preocupado. É claro que a nossa célula tem um modelo, tem um roteiro, mas nós não podemos ficar presos aí. Você tem que orar, você tem que jejuar pela sua célula. Sabe, você como líder, você tem que buscar a presença do Espírito Santo. Não é apenas ler o papelzinho alguns dias antes, algumas horas antes, para você chegar lá e fazer. Ficar preocupado se vai fazer as perguntas certas ou não, se vai fazer a dinâmica certa ou não, se você vai acertar ou não. Você tem que buscar a presença e a direção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Ele é o Senhor do reino. Ele tem autoridade para quebrar qualquer estratégia. Ele tem autoridade para quebrar qualquer redoma que nós tenhamos colocado. Ele é o Senhor do reino e Ele precisa ser ouvido. Nós precisamos aprender a ouvi-lo. Como? Orando, buscando, jejuando, se consagrando. Para que a gente chegue num ambiente e as pessoas sintam a diferença, a manifestação desta doce, gloriosa presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero encerrar dizendo para você que teve um dia que Jesus estava num bar, estava atravessando de uma margem para outra. E quando Jesus parou com o seu barco naquele porto deserto,
E diz que quando Jesus desceu do barco, o texto é bem categórico, foi quando Jesus desceu do barco. Dá a impressão que quando Jesus desceu e colocou o pé na terra, diz que de um cemitério que tinha, veio um homem, endemoniado de Cafarnaum, gritando, que tenho eu contigo, que tenho eu contigo. O que é que fez aquele demônio sair lá da gruta, através da vida daquele homem, vir e se jogar na presença de Jesus? A glória de Deus que estava sobre a vida de Jesus. E quando a glória de Deus está, sabe, quando a gente chega, a glória de Deus chega. É por isso que Isaías vai dizer: a terra toda está cheia da sua glória. E nós temos que declarar: o Jardim Rosimeiro, o Parque Suburbano, lá para cima, Bela Vista, onde tem as nossas células, nós temos que declarar: estão cheios da glória de Deus. Porque onde tem uma célula, tem a glória de Deus. E quando você chegar para ministrar, a glória de Deus tem que chegar com você. As pessoas têm que vir na célula e não pode se encantar só porque é bonito, é legal a maneira, mas elas têm que sentir essa presença e dizer: eu sinto algo quando eu venho aqui que eu não consigo sentir em lugar nenhum. Eu sou tocado quando eu venho aqui, aonde eu não sou tocado em lugar nenhum. É por isso que eu tenho dito a você, anfitrião, meia hora antes, orar nas cadeiras, orar na sala, aonde se reúne, ore, busque a presença do Espírito Santo, porque milagres vão acontecer, maravilhas vão acontecer, os céus vão se abrir e a glória de Deus vai se manifestar em nome de Jesus. Mas não começa lá, começa na sua vida, começa na sua busca, começa no seu desejo, começa na sua fome da presença de Deus. A gente só pode dar aquilo que a gente tem, a gente só pode dar aquilo do qual a gente está cheio. Para que a glória de Deus seja manifestada, nós temos também que estar cheio da glória de Deus. Como isso, ore. Se você não tem orado pela tua célula, líder, se você não tem feito jejum pela tua célula, líder, você precisa fazer isso. Saia da redoma, saia do 2 e 2 é igual a 4, vai para uma outra dimensão. Ele é o Senhor do reino, é Ele que convence. É essa glória que vai começar a atrair as pessoas para a sua casa. É essa glória que vai começar a atrair e vai começar a mudar a sua vizinhança, em nome do Senhor Jesus.